Bom, tá gravando. Então, hoje a gente vai falar sobre... Deixa eu ligar minha câmera aqui do outro dispositivo. Já tá no jeito aí, deixa eu ver aqui. Bom, na aula passada eu comecei a falar sobre a série de Fourier de uma função, tá? Essa aqui é a série de Fourier da função. Então a gente viu que toda função, né, que é definida do intervalo de menos p até p, dependendo das condições, né, mas basicamente o que você precisa saber é calcular os coeficientes. Então, toda função pode ser escrito em termos dessa série, que é uma representação em termos de senos e cossenos, desde que seja possível calcular esses coeficientes. Aí os coeficientes são dados aqui. Tá? Então, você tem uma série de Fourier. Então, assim, basicamente o que a gente tem que fazer é conseguir determinar quais são os coeficientes, né? A0, AN e BN, tá? Então, o que eu vou fazer na aula de hoje? Vou pegar um exemplo, que é um exemplo, assim, um pouco... Não é dos mais fáceis, tá? Mas também não é o mais difícil. E aí a gente vai determinar quem são os coeficientes, tá? É importante, assim, ressaltar que basicamente o que a gente vai fazer hoje é resolver integral, tá? Só que, como a maioria de vocês praticamente, às vezes, nem teve aula no semestre passado, pode ser que tenha alunos aqui que tenham feito cálculo 3 em 2019, ainda no presencial, e aí faz um tempo que não está familiarizado com essa coisa de resolver integral, substituição, essas coisas assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essas integrais de forma bem tranquila, tá? Então, na aula de hoje, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Então, vamos considerar uma função. Essa função, ela é dada, a lei de formação dela é a seguinte, ó. F de x, ela vale zero no intervalo de zero, de menos π até zero, tá? E ela vale x ao quadrado, se o x for maior do que zero, tá? O gráfico dessa função é mais ou menos assim. Você tem aqui o eixo, né, xy. Aí aqui você tem menos π. E aqui tem o π. Tá? Então, ou seja, do intervalo de menos π até zero, a função vale zero. Então, ela é uma reta aqui, em cima do eixo x. Tá? Esse é o gráfico dessa função. E aí, do intervalo de 0 até π, aqui é aberto também, essa função tem a forma quadrática. Então, o gráfico dela vai ser assim. Esse é o gráfico da função. Tá? Então, a gente vai determinar qual que é a série de Fourier dessa função aqui. Tá? Essa função, ela, igual eu falei para vocês, não é das mais difíceis, mas também não é a mais fácil que tem para resolver. É um exemplo bom para a gente poder treinar os nossos conhecimentos de integral. Tá? Lembrando que assim, quando você tem uma função, ela sempre vai estar definida no intervalo simétrico, tá? Para a gente poder usar a série de Fourier e para poder determinar os coeficientes dessa forma aqui. Tá? Esse P aqui, se você for olhar para a função, vale exatamente π, porque a minha função f, ela está variando o intervalo de menos π até π, tá? Então, como f está definida do intervalo de menos π até π, em R, assim, tá? O P vai ser igual a π, tá? Esse vai ser o valor do P do período. Então, quando a gente for usar aqui na nossa fórmula, o que vai acontecer? Eu vou trocar P
por π. Trocar a letra P por π, tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o A0. O A0 é 1 sobre P, integral de menos P até P, f de x dx. Essa é a definição do A0, tá? Bom, aí o A0 vai ser 1 sobre π, porque o período é π, né? Porque a função está variando de menos π até π. Integral de menos π até π, f de x dx, tá? Bom, só que essa função ela tem duas leis de formação, né? Ou seja, o intervalo de menos π até zero ela vale zero, e do intervalo de zero até π ela vai valer x ao quadrado. Só lembrando que aqui ó, é π quadrado, tá? Porque tá um pouco fora de escala aqui, mas então, ou seja, ó, eu vou dividir essa integral em duas. Então, você vai pegar do intervalo de menos π até zero. Esse intervalo a função vale zero. E aí, do intervalo de 0 até π, a função vale x ao quadrado, tá? Então, você vem aqui e coloca x ao quadrado dx. Né? Essa parte aqui você pode eliminar, porque vai dar zero. E aí sobra só a integral de x ao quadrado, tá? Bom, aí aqui eu já vou integrar direto. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. E aí você faz isso variar de 0 até π, tá? Então vai dar 1 sobre π. Na verdade aqui você pode colocar assim, 1 sobre 3 π. 1 sobre 3 π. E aí vai ficar π ao cubo menos 0 ao cubo. Então isso é π ao cubo sobre 3π. Corto 3 com 3 e o π com π fica 1. Né? Não, tô brincando. Isso aqui vai ficar, corta, vai ficar π ao quadrado sobre 3. Tá? Esse é o A0. Então, ou seja, portanto, o primeiro coeficiente da série de Fourier é π ao quadrado sobre 3. Tá? Primeiro coeficiente. Tudo bem, até aqui, geralmente essas integrais elas vão ser possíveis. Então, só vou dar exemplos de funções que são integráveis, para que na hora de resolver a integral você consiga resolver sem maiores problemas. Tá? Bom, o segundo coeficiente, aí aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais delicada, é o AN. O AN é 1 sobre P, integral de menos P até P, cosseno f de x. Peraí, deixa eu pegar outra folha que ficou ruim aqui. O AN é 1 sobre P, integral de menos P até P, f de x, cosseno de n px sobre P dx. Tá? Aí eu vou trocar o P por π. Então vai ficar 1 sobre π, integral de menos π até π, f de x, cosseno de npx sobre π dx. Tá? E aí que você simplifica, né? Então você corta esse com esse. Então vai ficar assim. 1 sobre π. Aí o que acontece? Mais uma vez, ó, só lembrando que a nossa função tem duas leis de formação, ou seja, do intervalo de menos π até zero, ela vale zero. Então aqui eu já vou trocar a função f de x. Então vai ficar integral de menos π até zero, de 0 vezes cosseno de nx dx, mais 1 sobre π, integral. Aí de 0 até π, a função vale x ao quadrado, cosseno de nx dx. Lembrar dessas propriedades de integral. Bom, aí aqui, ó, essa parte aqui dá zero, porque é 0 vezes cosseno, que é 0. Então, isso aqui dá zero. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de eu sempre calcular isso 1 sobre π, eu vou
eu vou resolver a integral de 0 até π, x ao quadrado cosseno, depois a gente multiplica por 1 sobre π, tá? Então, vamos resolver a integral de 0 até π, x ao quadrado, cosseno de nx dx. Essa integral aqui, como que eu faço para resolver? Lembra que n é um número natural, tá? Então eu vou tratar ele como sendo uma constante. E a gente vai usar o fato dele sendo natural. Alguém dá uma dica aí de como resolver essa integral? Por partes. Exatamente, por partes. Como que é? Assim, talvez você não se lembre de como resolve a integral por partes. Não você que falou comigo, mas você, aluno, no modo geral, tá? O que você vai fazer? Você tem que lembrar que quando você tem um produto entre duas funções, isso é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? E aí, se você integra dos dois lados, você vai ter que aqui vai ficar integral de f vezes g', isso é a integral de f' g, mais a integral de f g', tá? Só que aí, aqui, ó, como a integral é uma forma de de determinar a primitiva, quando você integra uma função que você acaba de derivar, isso vai dar a própria função, tá? Então, aqui eu tenho f vezes g, e aí vai ficar igual a integral de f' vezes g mais a integral de f vezes g', tá? Aí você isola um desses termos aqui, tipo, sei lá, eu vou isolar esse primeiro aqui. Então vai ficar assim. F'g é igual f vezes g menos a integral de fg'. Tá? E aí, por exemplo, se você tiver uma integral definida, variando de um intervalo de a até b, por exemplo, aqui vai ficar de a até b, aqui vai ficar de a até b, e aqui vai ficar de a até b também. Tá? Ou seja, você tem essa integral por parte aqui. É só para não esquecer essa forma, tá? Não precisa ficar usando derivada. E uma coisa interessante é o seguinte, na hora que você vai escolher quem que é f', quem que é g, uma coisa interessante a fazer é olhar para a função que aparece a derivada aqui. Porque, por exemplo, se essa função g for uma função que tem a derivada fácil, isso vai fazer com que essa última integral fique mais fácil, tá? Se você chamar essa função f' de uma função difícil, a primitiva dela que vai aparecer aqui, ó, o f, vai tornar a integral difícil. Então, você tem que ponderar na hora de escolher, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha para cá, ó, eu tenho que simplificar esse x ao quadrado para poder resolver. Então, eu vou chamar essa aqui de g. E o cosseno eu vou chamar de f', tá? O cosseno eu vou chamar de f'. Então, isso aqui vai ser, eu repito a g, e aí eu calculo a primitiva do cosseno. A primitiva do cosseno é seno, né? Só que é seno de nx. E aí você tem que dividir por n aqui, para poder consertar o fato que tem um n aqui dentro. Porque na hora que você derivar, ó, o n sai para fora, pela regra da cadeia, vai cancelar com o de baixo, e aí volta para o cosseno aqui, tá? Aí eu uso o teorema fundamental do cálculo aqui e calculo de 0 até π, tá? Menos a integral de 0 até π. Aí eu derivo essa função, x ao quadrado, porque assim, vai aparecer g' aqui, né? Então, a quem você chamou de g, vai aparecer a derivada. E a função f vai repetir, tá? Então, aparece a derivada, vai dar 2x, e aí você deriva a função seno. Quer dizer, você mantém isso aqui, né? Que é seno de nx sobre n dx. Tá? Bom, aí vamos lá. Aí que eu substituo, né? Onde tem x eu troco por π. Então vai ficar assim, vai ficar π ao quadrado, seno de nπ sobre n. Lembra que o n é genérico, então eu trato ele como se fosse uma constante, tá? Mas ele é natural, menos, quando eu substituir no zero, vai ficar 0 ao quadrado vezes seno
de n vezes 0, dividido por n. Vou tirar o 2 sobre n aqui para fora. E aí vai ficar a integral de 0 até π, x, seno de nx dx, tá? Bom, aí aqui, ó, isso aqui já dá 0, porque seno de 0 é 0, vezes 0, tudo vai dar 0, tá? Aqui tem uma coisa interessante, que é o seguinte, quando você olha lá para o círculo trigonométrico, aqui mora o seno. E aí, por exemplo, se você pega o n, é natural, tá? N é natural. Então, ou seja, você está fazendo múltiplos naturais de π. Então, você tem 1π, 2π, 3π, 4π. Então, independentemente do que aconteça, você sempre vai estar num ângulo congruente a 0 ou congruente a π. Nesses dois casos, o seno é 0. Tá? Então, esse seno de n vezes π, isso aqui vai ser 0, e aí essa parte aqui simplifica. O que ajuda bastante na hora dos cálculos aqui, que dá uma facilitada. Bom, aí eu vou colocar esse menos 2 sobre n em evidência. E aqui, ó, como está x, seno de x, a gente vai usar a integral por partes de novo. Eu não vou usar o f e o g, só para não confundir, tá? Mas aí lembra que eu tenho que derivar a função que vai ficar mais fácil. Então eu vou derivar o x. Então esse cara aqui eu vou chamar de u. E esse aqui eu vou chamar de dv. Então vai ficar assim, o dv, o v, então vai ficar x vezes a primitiva do seno. A primitiva do seno é menos cosseno. E aí você tem que dividir por n, tá? Para corrigir o n que está aqui dentro. Menos a integral de 0 até π. Aí eu derivo essa função, que eu estou chamando de u, que vai ficar 1, vezes, de novo, essa primitiva, né? Então você repete a primitiva, que é menos cosseno de nx sobre n dx. E aqui eu avalio de 0 até π, tá? 0 até π. Bom, vamos continuar aqui embaixo. Então aqui vai ficar menos 2 sobre n. Aqui eu troco π, o x por π, né? Então vai ficar menos π cosseno de nπ sobre n, mais, porque assim, essa função avaliada em π, menos essa função avaliada em 0. Então é mais 0 vezes cosseno de n vezes 0 sobre n. Aí eu vou fazer assim, ó, esse menos vira com e menos vira mais, e 1 sobre n sai para fora. Então vai ficar mais 1 sobre n, integral de 0 até π, cosseno de nx dx. Essa parte aqui vai dar 0. Aí o que acontece é que essa expressão aqui do cosseno de nπ é uma forma um pouco melhor de escrever ela. Alguém lembra ou alguém sabe como que é uma forma melhor de escrever o cosseno de nπ? Vamos supor que você precisa ensinar isso para um computador que não sabe calcular o cosseno. Nobody? Tem alguém aí? Bom, ninguém falou. É assim, ó. Variando de menos 1 a 1, quando é n igual a 1, cosseno é igual a tanto, quando é igual a 2 é positivo, etc. O contrário, na verdade. Vamos tentar achar um padrão, para a gente não escrever tanto. Vamos pensar assim, ó. Por exemplo, quanto que é o cosseno de π? O cosseno de π é menos 1. O cosseno de 2π é 1. O cosseno de 3π é menos 1. O cosseno de 4π é igual a 1. E assim por diante. Então, assim, o que a gente repara? A gente tem um padrão aqui. Quando o número que está multiplicando aqui for par, dá positivo. E quando o número que está multiplicando é ímpar, isso dá negativo. Isso lembra a gente alguma coisa, né? Ou seja, você pode escrever o cosseno
de nπ, o n natural, isso só vale para números naturais. Vale para inteiro também, vale para números inteiros, mas a gente está tratando com números naturais. Então você pode escrever isso aqui assim, ó. Certo? Tudo n natural. Então, sempre que aparecer cosseno de nπ e n for um número natural, você pode trocar por menos 1 elevado a n. Tá? Então aqui, ó, a gente vai trocar por menos 1 elevado a n. Né? Então vai ficar assim. Aí, mas deixa eu deixar esse menos 2 sobre n aqui do lado de fora ainda. Então isso vai ficar menos π, menos 1 elevado a n sobre n. E aqui vai ficar 1 sobre n. E aí eu vou integrar o cosseno. A integral do cosseno é seno. Então, seno de n x. Só que eles têm que dividir por n, né? Variando de 0 até π. Isso aí só fazer mais uma linha aqui. Menos π. Tá. Mas aí aqui vai ficar 1 sobre n ao quadrado. E o seno fica avaliado nesses dois caras, né? Então é seno de n vezes π menos seno de n vezes 0. O seno de 0 é 0. E o seno de n vezes π, eu já até falei, também dá 0. Tá? Então, no fim das contas, vai sobrar o quê? Vai sobrar o menos cancela. Então, vai sobrar assim, 2π menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado. Tá? Só que lá no começo, vou voltar aqui, ó, repara que eu resolvi só a integral. Eu resolvi só essa integral. Então, eu tenho que multiplicar tudo por 1 sobre π. Quando eu faço a multiplicação por 1 sobre π, eu vou ter o AN. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 1 sobre π, esse π que está no numerador, ele desaparece. Então, isso vai ficar 2 menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado. Isso dá a posição do coeficiente na série. Por exemplo, então, se você pegar o 10º termo aqui, aqui vale 10 e aqui vale 10 ao quadrado. Você quer o terceiro, então você tem que trocar aqui por 3 e assim por diante. Tá? Então, a gente tem que o AN, que são os coeficientes do cosseno, eles têm essa forma aqui. Tá? Tudo bem aqui, pessoal? No passo a passo de resolver a integral? Certo. A internet começou a ficar ruim. Ô, Bruno. Bruno, Oi. o 1 sobre π é do AN? Ó, o 1 sobre π, o 1 sobre π é esse aqui, né? E aí, quando você multiplica... Aí eu resolvi só a integral. E aí, no final, você tem que multiplicar por 1 sobre π, certo? Beleza. Você é o Luiz Otávio, que já fez matéria comigo? Eu mesmo. Sou eu E a mesmo. internet Não sei ficou se deu ruim para agora. ouvir. Yeah. Eu mesmo. E aí, bom? Beleza. Agora vamos calcular o BN, tá? Vamos fazer o BN. O BN é 1 sobre π. Aí eu já vou fazer direto, tá? Porque assim, o BN, o que vai acontecer? A diferença é que você vai trocar o seno pelo cosseno. Então eu já vou direto para o final. A imagem está horrível, né? Tem que esperar um pouquinho para ver se ela melhora. Deixa eu colocar minha internet aqui. 3G. 4G. Não melhorou muito. Né? Bom, o que acontece? Ó?
Tô falando que eu perdi a minha conexão. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Sim, ficou de Tá boa. dando pra ouvir sim, professor. Ah, é porque eu caí aqui. Quer dizer, a internet caiu. Bom, o que acontece? Na hora de calcular o BN, a gente vai pular aqui para a parte final, tá? Que é 1 sobre π, só que eu vou trocar o cosseno pelo seno, tá? É basicamente a mesma coisa. Então, o BN é 1 sobre π, integral de 0 até π, x ao quadrado, seno de nx dx, tá? Mais uma vez, eu vou calcular só a integral e depois no final eu multiplico por 1 sobre π, só para não ter que ficar carregando esse 1 sobre π aqui, tá? Então isso vai ficar assim, ó, você vai calcular a integral de 0 até π, x ao quadrado, seno de nx dx, e aí a gente vai usar a integral por partes de novo, é o mesmo esquema. Aqui eu vou chamar de g, essa aqui eu vou chamar de f', então isso vai ficar assim. Gf', mantenho a g e multiplico pela primitiva do seno, que é menos cosseno de nx sobre n, variando de 0 até π, tá? Menos a integral de 0 até π. Aí eu derivo essa função, 2x, e repito a primitiva, que é menos cosseno de nx sobre n dx, tá? E aí a gente vai substituir aqui, ó, eu vou avaliar essa função no π e vou avaliar ela no zero. Quando eu avaliar em π, vai ficar menos π ao quadrado, cosseno de nπ sobre n. Aí é essa função avaliada em π menos a própria função avaliada no zero. Então, como é menos, aí vira mais aqui. Então, é mais essa função avaliada no zero, que é 0 ao quadrado, cosseno de n vezes 0 sobre n. E aí eu vou tirar esse menos com menos fica mais. Vou tirar 2 sobre n para fora. Então vai ficar 2 sobre n, integral de 0 até π, x cosseno de nx dx. Tá? Isso aqui dá 0, porque é 0 vezes um número. Esse cosseno aqui, mais uma vez, eu vou trocar por menos 1 elevado a n. Tá? Então isso aqui vai ficar assim, vai ficar menos π ao quadrado sobre n vezes menos 1 elevado a n, mais 2 sobre n. E que eu vou usar a integral por partes de novo, né? Esse cara aqui eu vou chamar de u, e esse aqui eu vou chamar de dv. Vai ficar mais fácil na hora de resolver lá. Vai ficar u dv uv, então é x vezes a primitiva do cosseno, que é seno, de nx sobre n, tá? De 0 até π. Aqui vai ser legal. Menos essa função, aí vai ficar integral de 0 até π, a derivada de x, que é 1, vezes a primitiva de novo, que é seno de nx sobre n dx. Tá? Aí eu fecho aqui. Repito, então vai ficar menos π ao quadrado sobre n, menos 1 elevado a n, mais 2 sobre n. E agora eu vou avaliar o π aqui, né? Ou seja, eu vou avaliar essa função no π e subtrair da função avaliada no zero. Então, isso é π, seno de nπ sobre n, menos a função avaliada no zero. Então, é 0, seno de n vezes 0 sobre n, menos. Aí eu vou colocar 1 sobre n para fora, e vai ficar integral de 0 até π,
seno de n x dx. Essas duas parcelas aqui zero, essa aqui zero porque é zero e seno de zero. E aqui eu tenho um múltiplo de π. O seno de qualquer múltiplo de π é zero. Então, isso aqui, parte aqui também vai ser zero, tá? E já está terminando, já. Bom, aí, quando der prosseguimento aqui, eu reescrevo essa primeira parcela. Mais 2 sobre n. Aí aqui vai ficar assim, ó, menos 1 sobre n, vezes a primitiva do seno. A primitiva do seno é menos cosseno, porque o derivado do cosseno é menos. Então vai dar menos cosseno sobre n. Tudo isso de 0 até π. Tá? Esse coeficiente é um pouco grande mesmo. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, menos com menos é mais, menos com menos é mais, e aí vai ficar 2 sobre n ao cubo, tá? Então, tirei esses dois n's e aí vai ficar assim, cosseno de nπ, cosseno de nπ menos cosseno de n vezes zero. Esse aqui vai ser menos 1 elevado a n, igual eu já falei antes, e esse aqui dá 1. Né? Bom, então a resposta aí fica menos π ao quadrado sobre n, menos 1 sobre n, mais 2 sobre n ao cubo, menos 1 elevado a n, menos 1. Só que aí ficou faltando... Tudo bem aqui com as contas? Certo? Ficou faltando o 1 sobre π aqui do lado de fora. Então, esse valor aqui, para determinar o bn, eu tenho que multiplicar por 1 sobre π. Ou dividir toda essa questão por π. Então, o bn vai ser, quando eu dividir isso aqui por π, vai ficar menos π, né? Que vai dividir por π sobre n, menos 1 elevado a n, mais 2 sobre n ao cubo π, n ao cubo π, menos 1 elevado a n, menos 1. Esses são os coeficientes da série de Fourier, tá? E aí, quando eu for escrever a série, é só eu colocar os coeficientes e escrever. Aqui, ó, assim, como P igual a π, vai simplificar, tá? Então, esse P e esse π vai ficar assim, fica só cosseno de nπ. Mesma coisa vai acontecer de cá, tá? Então, a série de Fourier, ela vai ser assim, vai ser Sx, aí A0 sobre 2, deixa eu ver se eu acho o A0 aqui. A0 é π ao quadrado sobre 3. Como na série de Fourier é A0 sobre 2, porque assim, só explicar rapidamente, porque assim, aqui é A0 sobre 2, só para poder ficar 1 sobre P, 1 sobre P, 1 sobre P. Alguns livros falam que é só A0, mas aqui usa 1 sobre 2P. Depende, mas aí a gente escolheu fazer assim, tá? Então, ó, o A0 é π ao quadrado sobre 3. Como é A0 sobre 2, então vai ficar π ao quadrado sobre 6, mais a somatória. Aí eu tenho o AN multiplicando o cosseno. O AN é 2 vezes menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado, que multiplica o cosseno. Aí aqui é só nx, porque o p é igual a π. Mais o bn.
Aqui, pessoal, só para facilitar, eu só vou fazer o seguinte, ó. Menos 1 elevado a n é menos 1 vezes menos 1 elevado a n. Conserva a base, somos expoentes, então vai ficar menos 1 elevado a n mais 1, tá? Vai ficar mais fácil. Então, esse menos 1 elevado a n e esse menos, eu vou substituir por menos 1 elevado a n mais 1, tá? Então, aqui vai ficar π menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, mais 2 sobre n ao cubo π, menos 1 elevado a n menos 1. Tudo isso multiplicado pelo seno. E aí, eu fecho aqui, tá? Então, ou seja, essa função desse tamanho aqui, né, ela é a série de Fourier dessa função que está aparecendo aqui. Tá? Então, ó, a série de Fourier dessa função é essa função gigante. Não precisa se preocupar com esse tamanho de função, assim, que o importante é você entender a ideia, tá? Resolver integral, todo mundo sabe. A gente vai trabalhar pouco com essa expressão desse tamanho aqui. Tudo bem, pessoal? Então, assim, basicamente, assim, vocês têm que tomar cuidado na hora de resolver as integrais, porque aí, às vezes, um sinal que dá errado, alguma coisa assim. Eu não sei se tem algum erro aqui, mas acontece assim, que várias vezes que eu vou resolver isso aqui, fica faltando um sinal, fica faltando um n, e aí dá algum problema. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui, para mostrar como que está o Moodle lá. Tá? Alguém tem alguma dúvida aqui com relação ao que eu escrevi? Tudo bem? Bom, eu vou desligar aqui a tela do celular, porque aí quando eu compartilho, fica gravado o que eu estou compartilhando, tá? Eu vou desligar aqui. E aí eu conecto o outro dispositivo. Bom, aqui, ó, quando vocês estão me ouvindo? Sim. Aqui, quando vocês entrarem aqui no Moodle, aqui em atividades, deixa eu só falar aqui do plano de ensino, rapidão. Plano de ensino, a nossa prova vai ser dia 5, mas aqui, ó, a aula do dia 19, ela é uma aula assíncrona, tá? Então, na semana que vem a gente não vai ter aula presencial. Quer dizer, presencial não vai ter aula síncrona. Presencial a gente não vai ter mesmo. Aí aqui, ó, em atividades, eu atualizei a apostila de cálculo 4, tá? Ela está um pouquinho grande. Então tá tudo aqui, pessoal. Tudo que eu falo em sala de aula tá bem explicado. Funções perpendiculares, produto interno. Passando um pouco rápido, porque essa parte aqui a gente já viu, tá? Essa notação aqui que a gente usou hoje. O que mais? Seno, cosseno. Aí eu começo a falar da série de Fourier. Bom, a série de Fourier, eu falei na aula passada, né, como que eu faço para determinar a série de Fourier de uma determinada função. Aqui tem a série de Fourier e seus coeficientes, tá? E aí eu faço dois exemplos, 1.6 e 1.7. Espero que vocês tenham lido, se vocês não lerem, dê uma olhada. Está tudo explicado aqui, mas o exemplo que eu resolvi hoje é um pouquinho mais elaborado, então eu preferi fazer ele, tá? Mas esse aqui fica como exercício, mas eles já estão resolvidos aqui, tá tudo pronto. E aí tem uma lista de exercícios aqui, do 1.3, do A ao F, 1.4, 1.5, tá? Para a próxima semana, a matéria de assíncrona é falar sobre séries de Fourier de funções pares e ímpares, tá? Então, eu gostaria que vocês dessem uma lida nessa seção 1.3, ver qual que é a definição de uma função par,
Qual que é a definição de uma função ímpar? O que que isso vai afetar na série de Fourier? E o que vai afetar na série de Fourier é muito fácil, porque assim, se você souber se você souber que f é uma função par, a série de Fourier é mais simples. Ela não tem um coeficiente Bn, tá? E aí, os coeficientes você calcula de uma forma mais rápida, só de 0 até π. Agora, se a função for uma função ímpar, melhor ainda, ela não tem nem o A0 e nem o AN. E aí você pode resolver essa função dessa forma aqui, tá? Essa é mais fácil. Bom, aí tem os exercícios 1.6, 1.7, 8, 9, 10. Tem alguns exercícios aqui para vocês resolverem, tá? Então, isso aqui, pessoal, é a matéria da aula síncrona do dia 19, tá? Desculpa, assíncrona. Não vai ter aula comigo aqui, tá? Bom, aí depois, na outra semana, porque quarta-feira é feriado, então na semana que vem a gente não tem aula. Depois, caso vocês já comecem, estejam se sentindo aí, como é que eu vou dizer? Motivados, ansiosos, ou sem nada para fazer mesmo, vocês dê uma lida na parte de periodicidade. Isso aqui eu vou falar em aula, tá? Na aula do dia 26, isso aqui eu vou falar para vocês. Para falar que a série de Fourier é uma função periódica e assim por diante, tá? E aí tem alguns exemplos, mas isso aqui eu vou falar para vocês depois, tá? Dê uma lida, por favor. E aí tem alguns exercícios. Essa parte aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios, tá? Bom, depois, na aula do dia 28, eu vou falar sobre convergência da série de Fourier, tá? Aqui, ó, tem a resposta da série de hoje. E se eu olhar aqui rapidamente... parece que está certo, tá? Essa aqui é a resposta da série de hoje. E aqui tem um gráfico de como que ela fica, tá? Essa de vermelho é a série e de azul é a função. Tem convergência, periodicidade, tem alguns teoremas. Isso aqui eu ainda vou falar na aula do dia 28, tá? E aí a matéria acaba, tá? A matéria acaba aqui na página 39. A questão é, pessoal, que não tem exercícios aqui por enquanto. Tem toda a matéria, mas essa última sessão da aula do dia 28 ainda não tem exercício. É claro que eu vou colocar mais exercícios aqui para vocês fazerem. Mas isso vocês só vão descobrir lá para a semana que vem, tá? Então, pegue esse material, deem uma lida. Vou parar de compartilhar aqui. Outra coisa também que eu peço para vocês é o seguinte, esse material que eu estou fazendo, como a gente está nesse formato de aula à distância e tal, e vocês às vezes não têm acesso aos livros da biblioteca, é importante que vocês dêem uma lida no material, porque eu estou escrevendo basicamente um livro, tá? Estou pegando o livro, 2 livros textos que eu estou seguindo, que são esses 2 aqui, tá? Estou fazendo um bem bolado entre os 2, mas estou tentando explicar tudo nos mínimos detalhes para que vocês possam estudar em casa, tá? Esse é o objetivo, que vocês possam estudar em casa. Aí, se vocês tiverem sugestões de exercícios, se vocês tiverem alguma reclamação, tá ruim, português, tá ruim, qualquer coisa que vocês tiverem, me avisem, porque eu gostaria que isso algum dia virasse um livro, tá? Então vocês vão estar se ajudando e me ajudando também. Por favor, me fala assim, falta mais exercício, gráfico, qualquer coisa que vocês quiserem. Se vocês tiverem dúvida na semana que vem, vai ter monitor. Mas provavelmente o monitor ainda não vai estar trabalhando. Na semana que vem, se vocês tiverem dúvida, me manda e-mail. Não consegui resolver tal exercício, me ajuda com isso, qualquer coisa, tá? Queria saber uma indicação de série, banda de rock psicodélico, livros de autores russos, qualquer coisa que vocês quiserem nesse sentido, eu posso ajudar vocês. Tudo bem? Certo, pessoal? Por hoje é só. A gente se vê na outra semana de 26. Bons estudos para vocês. Professor, esses exercícios não são para entregar, né? Não vai ter para entregar, não. Vocês vão só fazer para poder treinar para a prova. Caso vocês queiram... Oi? Vai ter uns que vai ter que entregar, não vai? Se eu não me engano, só a prova. Entregar ou entregar? Entregar, né? Não, só a prova, só. Não vai precisar entregar.
Vai ter um trabalho, mas é um trabalho mais focado para o curso de vocês, tá? Certo, obrigado. Ô, Renan, você tá por aí ainda? Deixa eu ver aqui. Tô. Então, é exatamente isso, né? Tipo assim, algumas funções que são ímpar, a integral vai dar zero, mas assim, eu não contei isso antes porque senão estragava, né? Mas assim, a partir do momento que você sabe que a função é ímpar, que é a matéria da aula assíncrona, você já pode matar um monte de exercício, certo? Agora faz sentido. Beleza, então, pessoal. Até mais. Mais alguma dúvida? Não? Então tá, então, pessoal. Bom resto de semana para vocês, boa semana que vem, bom feriado e se cuidem aí, tá? Falou, professor.